A princípio, eu quero dizer a você, mas aí não fecha a Bíblia, né? Mantenha a sua Bíblia aberta durante toda essa exposição. A princípio, eu quero chamar a atenção para que um salmo é um cântico. O que nós temos nas nossas mãos, os 150 salmos, é um livro de cânticos. Daí a gente não falar Salmo capítulo 139. O livro de Salmos, capítulo 139, a gente diz Salmo 139, como alguém que diz Cântico 139, de um cancioneiro, de um livro de cânticos, como assim é o cantor cristão, salmos e hinos, a harpa e assim por diante. Mas cada cântico desse tem algumas características muito importantes que a gente perceba. Por exemplo, quando a gente fala de livros de cânticos como salmos e hinos, muito utilizado pelos congregacionais, nós vamos ter que, muitos deles escritos por Sarah Kalley, ajudavam pessoas analfabetas a compreenderem a doutrina da palavra de Deus, através do cântico. E quando nós olhamos para os salmos, mesmo que não cantemos durante os nossos cultos, mas algumas canções que nós temos refletem trechos dos salmos. E nós aprendemos muito da doutrina da palavra de Deus a partir desses cânticos, a partir desses trechos dos salmos. E esse salmo em específico é um cântico acerca de 3 atributos de Deus, mas principalmente de 2, que são a onisciência e a onipresença. E além de maravilhados com a extensão e com a abrangência desses 2 atributos, dessas 2 características apresentadas, o objetivo da exposição de hoje é que a gente saia daqui mais equipado e mais habilitado a servir ao Senhor, reconhecer a sua grandeza, louvá-lo pelo seu caráter e o honrar por quem Ele é e pelo que Ele faz nas nossas vidas. Se a gente conseguir isso, então a gente sai daqui muito feliz. E a gente cumpriu a missão a que foi comissionado. Então, primeira parte desse salmo, a gente pode dividi-lo em 4 partes tranquilamente. É do versículo 1 até o versículo 6, a gente vai conseguir observar a onisciência de Deus. Vamos ler agora. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. No primeiro versículo nós temos: Senhor, tu me sondas e me conheces. O Senhor nos sonda, ou seja, Ele consegue chegar, enxergar o mais íntimo do nosso ser. Ele alcança as intenções mais ocultas do nosso coração. Os pensamentos mais banais que permeiam a nossa mente, Ele conhece. Mesmo que a gente não expresse esses pensamentos em palavras, talvez as outras pessoas nunca saibam, mas Ele sabe. Ele sabe perfeitamente em que pontos nós somos falhos. E Ele preparou na eternidade um plano que contempla a solução exata para as nossas debilidades, possibilitando, executando, garantindo e sustentando a nossa salvação. Perceba que quando eu falo nesses 4 verbos, eu estou querendo chamar a atenção para que o plano eterno, aquele plano perfeito que a gente cantou agora há pouco, ele não simplesmente possibilita a minha salvação, mas ele executado garante, e durante toda a minha vida ele é sustentado.
Ou seja, a minha salvação não se pode perder em momento algum, independente do que eu faça ou deixe de fazer. Até porque se o penhor da minha salvação e da sua salvação é o sacrifício de Cristo, ninguém pode tirar. Ele nos conhece porque foi quem nos criou. Ele nos conhece porque é Ele quem nos salva, é Ele quem nos sustenta, Ele nos escolheu e nos amou quando nós ainda éramos pecadores, indignos da sua misericórdia, pelo alto volume dos nossos pecados. Mas o fato de ser onisciente e saber tudo que nós fizemos não encobriu outro atributo dele, o de ser gracioso. Mesmo sabendo o volume de pecados que eu tenho, ele ainda assim teve graça para comigo. Não só isso, mas ele continua sendo gracioso. Ele nos salvou apesar de nós, apesar de saber tudo o que nós tínhamos cometido contra ele. Por isso que a gente fala tanto, qual o mérito que temos na salvação? Nenhum, senão os méritos de Cristo. O versículo 2 diz, sabes quando me assento e quando me levanto. Mesmo questões ordinárias, como a nossa movimentação, o sentar, o levantar, o ir ali. Ele sabe, não passam despercebidos do olhar de Deus. A nossa movimentação é acompanhada, é sabida por Ele. Às vezes quando a gente pensa, premedita fazer alguma coisa que não seja da vontade de Deus, e a gente sabe que não é, a gente olha para um lado, olha para o outro, e esquece de olhar para cima. Os olhos dele estão acompanhando o nosso sentar e o nosso levantar. Ele também diz no versículo 2, de longe percebes os meus pensamentos. Quando a gente olha para alguma coisa, logo faz algum juízo de valor. Logo a gente tira alguma conclusão daquilo. Alguma situação faz com que a gente pense, isso é certo, isso é errado, isso é adequado, isso não é, isso é coerente, isso não é. Deus já sabe o que se passa na nossa cabeça. De longe Ele percebe os nossos pensamentos acerca de qualquer situação ou de qualquer palavra que foi proferida. Ele sabe o que eu penso sobre as mais variadas questões da vida. Talvez a pessoa que mora comigo, talvez aqueles que me criaram, não sabem o que eu penso sobre determinados assuntos. Simplesmente que a gente nunca conversou sobre. No dia que a gente conversar, eu vou expressar. Mas mesmo que eu não expresse, Deus sabe o que eu penso a respeito. Os pensamentos que eu omito nas minhas opiniões para não machucar outras pessoas, Deus sabe. Ou mesmo para que eu seja aceito, bem visto na sociedade, de longe, Ele percebe esse pensamento. No versículo 3 ele diz, sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Essa é a versão que eu gosto de utilizar, que é a NVI, mas certamente você está utilizando uma versão diferente, em que diz, esquadrinhas o meu andar. E a gente vai se utilizar dessa expressão esquadrinhar, para se apropriar de outra expressão que Spurgeon utiliza, explicando esse versículo número 3. Ele comenta esse versículo encaixando a palavra esquadrinhar, explicando o sentido com a qual ela foi utilizada. E ele diz o seguinte, cada passo que tomamos no dia a dia e tudo que nós pretendemos fazer nas horas acordadas da noite, todos os nossos modos particulares, sociais e públicos são incluídos ou peneirados por ele para distinguir o bom do ruim como o trigo do joio. Ou seja, quando ele diz, esquadrinhas o meu andar, e ele diz aqui, todos os meus caminhos te são bem conhecidos, quer dizer que ele pega tudo o que eu faço, enquanto eu estou acordado, enquanto eu estou desperto, todas as minhas atitudes, ele como que coloca numa peneira, e ele sabe exatamente quais daquelas atitudes foram boas e foram ruins. Ele separa muito bem aquilo que o agrada e aquilo que o desagrada, aquilo que foi para a sua glória e aquilo que manchou o evangelho que eu digo viver
mas que às vezes parece que minha vida está muito distante do que Ele prega. Ele peneira, Ele distingue, porque Ele sabe de todas as coisas. Eu posso dizer, mas Senhor, eu fiz com muito boa intenção. Ele sabe qual foi a intenção. E Ele sabe que muitas vezes não foi boa. Eu quero até me enganar, mas não consigo enganar a Deus, porque Ele sabe, de fato, todas as coisas. Antes mesmo, diz o versículo 4, que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor. Até como consequência de ter o conhecimento dos nossos pensamentos, Ele também sabe o que é que a gente vai falar. Antes mesmo que a palavra chegue na nossa boca. E por mais que às vezes, quando a gente diga algo inapropriado a alguém, a gente diga, não, mas não foi bem isso que eu quis dizer. Isso é muito próprio nosso. Deus sabe perfeitamente que aquelas palavras apenas exteriorizaram o que já habitava o nosso coração. Ou a própria palavra não diz que o coração, o que a boca fala, do que o coração está cheio. Então aquilo que eu vou alimentando no meu coração, aquilo que vai habitando no meu coração, uma hora sai. As minhas crenças, as minhas convicções, as minhas incompreensões acerca do plano de Deus, acerca da grandeza de Deus, uma hora isso sai. E mesmo que eu diga, não foi bem isso que eu quis dizer, Ele sabe exatamente bem antes que eu profira aquelas palavras. O versículo 5 diz, tu me cercas por trás e pela frente. Ele nos rodeia, Ele nos envolve. Não tem como escapar da mão do Senhor. Não tem como fugir da sua presença, daqui a pouco a gente vai ver isso. Mas quando Ele diz, tu me cercas por trás e pela frente, não somente Ele diz que Ele nos rodeia, Ele nos envolve, Ele nos cerca. Ele diz, Ele põe limite às nossas ações. Porque eu sei que Ele está presente e que Ele sabe o meu pensamento, que de longe Ele percebe, Ele sabe o que eu vou falar antes que a palavra me chegue à língua, então Ele impõe limites àquilo que eu vou fazer. Eu digo, eu vou fazer determinada coisa. Não. Por quê? Deus está vendo. Deus sabe o que eu vou fazer. Isso não vai agradar a Ele. Não vou fazer porque eu sei que para onde eu for, Ele vai estar. Mas para frente Ele vai concluir exatamente isso. Para onde Ele for, Deus está. Então o que eu disser, Deus sabe. O que eu pensar, Deus sabe. Isso vai impondo limites para que eu não faça deliberadamente o que desagrada a Deus. E Ele diz, e pões a tua mão sobre mim. Não somente estamos sob constante vigilância de Deus, mas também o seu poder é ativo para governar providencialmente todas as coisas. A mão do Senhor repousa sobre nós. E diferente do que diz a placa de um certo local, que diz que a mão de Deus está ali para determinados fins, nós entendemos que a mão de Deus está sobre nós para todos os fins, não só o da prosperidade material. A mão de Deus repousa sobre nós e faz com que a gente durma em paz. A mão de Deus está sobre nós e faz com que a nossa família esteja em harmonia. A mão de Deus repousa sobre nós e faz com que nós sejamos livres de muitos dos perigos que a gente enfrenta no dia a dia. A mão de Deus está sobre nós, mesmo quando os médicos dizem, não tem mais jeito. A mão de Deus está sobre nós e nos garante uma vida eterna, mesmo que muitos nem aceitem que isso existe. O versículo 6 nos diz, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. O salmista, acerca da onisciência de Deus, diz que esse conhecimento é algo maravilhoso demais, está fora do alcance dele. Ele não consegue colocar isso dentro de uma caixinha, ele não consegue definir muito bem. É mais ou menos o sentimento que João tem quando vai descrever o amor de Deus, e ele diz, ele amou de tal maneira. Eu não sei definir o conhecimento de Deus, eu só posso dizer que Ele é imenso, que Ele é assombrosamente maravilhoso, é inigualável. É tão elevado que eu não posso atingir. É tão elevado que eu não tenho. Eu não tenho o conhecimento que Deus tem.
E aí a gente chega a uma definição teológica que diz que esse atributo da onisciência é um atributo incomunicável. Só Deus tem. Ele não comunicou aos seres terrenos. Você não sabe todas as coisas. Às vezes as pessoas querem te dar uma dica, te ensinar uma coisa nova, te aconselhar, mesmo dentro da palavra, e você diz, eu já sei. Ou então, mais impacientemente, você diz, eu sei. E não deixa nem a pessoa terminar aquela palavra. Entenda uma coisa, você não sabe nada comparado ao que Deus sabe acerca de você e de todos os seres que Ele criou. A gente não sabe. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pega o diário, pega a agenda, faz as anotações, planeja como vai ser o nosso dia, e tudo pode não acontecer simplesmente se chover, simplesmente se o carro não pegar, simplesmente se eu perder o ônibus, simplesmente se eu acordar com a dor na perna. Qualquer coisa pode me fazer parar e não cumprir aquilo que eu planejei, que eu achava que sabia, mas Deus já sabia que nada daquilo aconteceria. Nós não somos oniscientes, nós não sabemos o que se passa na mente dos nossos irmãos, nós não sabemos o que preenche o coração dos nossos familiares, nós não sabemos quais são as intenções que pessoas têm ao dizer para nós determinadas palavras. Às vezes a gente diz, eu sei como ele está, só pelo tom de voz. Tom de voz pode ser dissimulado. Eu sei como é que ele está, pelo rosto eu sei, ele não está muito bem. Expressões faciais também podem ser dissimuladas, mas não a Deus. Você não dissimula nada diante de Deus, Ele sabe todas as coisas. Por isso é que a gente fica tão maravilhado com esse tão grande conhecimento que Ele tem. Mas não só maravilhados com a sua onisciência, mas também com a onipresença dEle. Dos versículos 7 a 12, vamos fazer a leitura. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. No versículo 7, quando ele diz, para onde poderia eu escapar do teu espírito, para onde poderia fugir da tua presença? A gente já sabe que Deus está em todo lugar, mas essa descrição dos versículos 7 a 12 é maravilhosa, porque o salmista começa fazendo perguntas retóricas, no sentido de saber se ele pode escapar do Espírito de Deus e se ele pode fugir da sua presença. E a resposta para as duas perguntas é: você não pode. Você não pode escapar do meu Espírito. Você não pode fugir da minha presença. Nós não podemos escapar do olhar de Deus, porque de fato, como diz o autor aos Hebreus no capítulo 4, versículo 13, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Por isso que a gente começa a perceber que essa descrição não somente vai deixar a gente maravilhado, mas vai deixar a gente também muito alerta com relação ao que a gente faz, para que no final de tudo a gente saiba como proceder, porque esse Deus que tudo sabe está em todos os locais, é aquele a quem vamos prestar contas. Não é que eu queira fazer você ficar hoje atemorizado e se tornar um neurótico, mas preste muita atenção. Prestemos todos nós muita atenção em como estamos nos conduzindo. Isso vai fazer muita diferença. Podemos nos conduzir achando que estamos caminhando muito bem e ainda assim não ser para a glória de Deus.
Nós não podemos fugir da sua presença, porque além de ter conhecimento acerca de todas as coisas, Ele é o único ser que pode estar em todos os lugares, e isso simultaneamente. É interessante que nessa época de trabalho remoto, a gente tende a se sentir um pouco onipresente, mas não é. Chegou momentos nessa época de eu estar conversando com 7 pessoas ao mesmo tempo, atendendo 7 pais de alunos, e quase simultaneamente. As conversas estão abertas, eu falo com um, falo com outro, falo com outro, falo tudo ao mesmo tempo. Não sei como é que a gente não perde a cabeça com tudo isso. É um volume muito grande de informações, a gente tem que se desdobrar em 1000. Mas eu não estou na casa das 7 pessoas ao mesmo tempo. Mas o Deus que está me vendo responder aquelas 7 pessoas está na minha casa e está na casa de todas elas ao mesmo tempo. Não só isso, o Deus que escuta a minha oração e vê a minha aflição pela manhã é o Deus que escuta a oração e vê a sua aflição também pela manhã, do mesmo jeito. Deus não precisa desligar o cabo da minha ligação para ligar o cabo da sua. A gente não tem necessidade de fazer ligações para Deus só de 3 horas da manhã, porque dá só um pulso, porque é 50% de desconto. Ele está em todos os lugares a todo tempo, então eu posso estar dirigindo e falar com Ele, porque eu sei que Ele está ali. Eu posso estar sozinho dentro do carro, eu sei que Ele está ali. Eu posso estar sozinho dentro do meu trabalho, pensando, quando é que termina esse expediente para eu ir para casa? Ele está ali também, vendo também o quanto eu estou precisando sair daquele ambiente. No momento que você se encontra sozinho, chorando, sem saber nem como orar, e você olha para dentro de casa, não tem ninguém para você dar a mão e dizer assim, ora por mim, Ele está lá também. Nós não podemos fugir da presença dEle. E do versículo 8 até o 10, ele vai falar a respeito dessa tentativa, por assim dizer. Se fosse possível tentar fugir da sua presença, como é que isso seria? Ele investe esses versículos para ilustrar a onipresença de Deus, mesmo que de uma forma muito precária, porque os termos humanos não vão expressar a totalidade da grandeza de Deus e dos seus atributos, mas ainda assim vai deixar a gente perplexo por tamanha extensão da sua onipresença. Ele diz, se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura ou no mais profundo abismo, lá estás também. O que ele quer dizer? Por mais que eu tente me afastar de Deus verticalmente, seja para cima ou para baixo, Ele vai estar lá. Não tem como. Essa semana, algumas pessoas, inclusive eu, acompanharam por 7 minutos e 24 segundos o homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, saindo da superfície e indo até mais ou menos 13 mil metros distante da superfície terrestre. Ele gastou quase 150 milhões para durante 7 minutos se afastar de onde nós estamos. Será que ele se afastou de Deus? Será que Deus não o viu naquela cápsula? Lógico que sim. Por mais distante que ele estivesse, por mais que nós não víssemos, a não ser pelas imagens de satélite, por mais que as pessoas que estavam na estação espacial olhassem para cima e não vissem mais nem um pontinho, Deus acompanhou todo o trajeto. E não sei se ele acredita, mas mesmo que ele não acredite, Deus o acompanhou da saída, a parte que ele ficou em órbita, 3 segundos, até o momento que ele pousou novamente. Foi ele que fez, pela sua onipresença e sua onipotência, aquele homem tão rico chegar em paz. Porque a gente também já viu várias vezes, antes da decolagem, cápsulas explodirem. Mas ele conseguiu. Não pelo dinheiro, porque Deus permitiu.
O salmista continua dizendo: se eu subir com as asas de alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Além de nós termos a presença de Deus aonde quer que nós formos ou habitarmos, nós também sabemos que teremos sempre a sua condução, a mão dele a nos guiar, mas também o seu cuidado e a sua sustentação. A sua mão não somente me guiará, mas me susterá, por onde quer que eu for. Versículos 11 e 12 nos dizem: mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Se o desafio à onipresença de Deus, na tentativa de se ausentar dele, deixar de ser no sentido de se afastar, ou vertical ou horizontalmente, e passar agora a ser exercido pela ausência de luz, ainda assim o ser humano vai ser muito mal sucedido, porque ele vai perceber, como o salmista, que as trevas não podem encobrir o que está claro e evidente aos olhos de Deus. Para ele as trevas são luz. Esse versículo, semelhantemente ao versículo 7, faz eco às palavras do escritor aos Hebreus, do capítulo 4 e do versículo 13. Tudo está claro, está exposto aos olhos de Deus. Mas temos também o terceiro atributo, que é o da onipotência, versículos 13 até o 18. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Veja, do versículo 13 e 14, quando ele diz: tu criaste o íntimo do meu ser. O conhecimento íntimo que Deus tinha do salmista remontava ao tempo da sua concepção, quando o Senhor havia lhe dado vida. A mãe fica geralmente 9 meses, às vezes um pouco menos, se o bebê for prematuro, esperando conhecer. E o que é o conhecer para a mãe e para o pai? Quando é dada a luz, que sai aquela cabecinha do feto e diz: está aqui meu filho. Você está vendo só o rostinho, geralmente é uma carinha de joelho, os tracinhos mal formados, você não sabe se parece com o pai, se parece com a mãe, mas ali você conheceu, ali você começa a ver aquele serzinho que daqui a pouco vai começar a crescer, que daqui a pouco vai ter os traços bem formados, daqui a pouco vai ter o andar muito parecido ou com um ou com o outro, que vai ter o jeito de falar ou do pai ou da mãe, que vai se desenvolver e ter uma personalidade muito característica dele. O Senhor nos conhece bem antes desse momento. O Senhor nos conhece quando da nossa concepção. Ele diz: tu me teceste no ventre da minha mãe, mais precisamente entrelaçaste. Então Deus havia exercido um papel pessoal ativo na formação do corpo e da pessoa do salmista, antes do seu nascimento. Por que que nós nascemos como nascemos? Porque Deus atuou na nossa formação anteriormente ao nosso nascimento. Às vezes a gente fica pensando assim: bom, a mãe tem olhos claros, então, através do estudo dos genes recessivos e dominantes, dá para perceber que o menino vai ter olhos claros. Aí nasce o menino com o olho castanho escuro. Não, mas o pai tem 1,85 m. Então, pelo estudo da genética, dá para perceber que esse menino vai ter pelo menos 1,90 m, porque o pai é alto.
O filho fica com 1,68 m, dando graças a Deus porque chegou até lá. Nós não sabemos, mas Deus trabalhou. Não é geneticamente. Deus trabalhou na formação, entrelaçando, entretecendo no ventre materno aquele ser da maneira que Ele queria que fosse. Por mais que seja interessante, eu acho fantástico. Por mais que eu me lembre pouca coisa, mas eu acho maravilhoso o estudo genético. Mas ele não compreende o conhecimento e o poder de Deus, porque ele trabalha com aquilo que é verificável. Mas se a gente não consegue atingir o conhecimento de Deus, que dirá o seu poder? É demais, a gente realmente não pode alcançar. Da mesma forma que a gente não chega à extensão do conhecimento de Deus, a gente também não chega à extensão do poder dele. E a gente não sabe por que determinadas coisas acontecem. Isso mexe bastante quando a gente passa por determinadas coisas e diz: por que aconteceu isso comigo? Por que eu tenho determinadas coisas? Por que eu tenho determinadas reações? Por que essa doença veio parar no meu corpo? Deus é quem sabe. Deus é que formou. Deus não sabe somente o porquê de ter lhe formado, Ele sabe o porquê de ter colocado todas as características em você. Ele sabe o propósito de todas as coisas que vão acontecer com você, do dia que você nasce ao dia que você morre. Do dia que você se torna conhecido dos outros, até o dia que você passa a não ser mais conhecido na terra, mas continua sendo conhecido por Ele. O que ele quer dizer aqui é que os nossos aspectos físicos e de personalidade são formados antes da concepção por ação de Deus. Exatamente do jeito que a gente é. A gente é moldado no ventre materno com tudo o que nos constitui. Mas não somente isso, os nossos sentidos vão sendo desenvolvidos durante a gestação. Uma discussão enorme agora, quando é que começa a vida? Até que momento a gente pode interromper uma gestação? Porque há uma forte corrente que diz que até 3 meses não tem nada ali. Tem. Mais do que isso, a partir do 4º mês, a criança começa a ter todos os sentidos desenvolvidos. Veja se não é assim. A visão, dentro do ventre materno, a criança começa a ter percepção de profundidade com 16 semanas, 4 meses. A criança começa a ter movimentação, se mexer, dá aquele famoso chute na barriga da mãe, com 20 semanas, entre o 4º e o 5º mês. A criança começa a ter audição, cuidado com o que você fala, perto de uma grávida. Para que a criança não nasça com pensamentos errados. A gente pensa que não, né? Ela escuta, pode não distinguir determinadas coisas, óbvio, mas escuta com 24 semanas. E aqui uma dica de quem não é pai biológico, mas que se Deus me der essa graça, eu vou fazer, com certeza. Para quem ainda vai ter filhos, assim como eu. Quando sua esposa estiver grávida, pega a Bíblia, chegue bem pertinho da barriga dela, após a 24ª semana, e comece a ler versículos, para que seu filho comece a se acostumar com o que é bom, amável, perfeito, puro, eterno. Vai estar ouvindo, não vai distinguir, não vai compreender, mas vai estar ouvindo. Ele começa a ter tato, sensibilidade. O feto consegue sentir dor com 24 semanas. Imagine isso. Quantos e quantos casos a gente já teve de quedas de gestantes em que elas perderam o bebê, mais ou menos nessa época de 5 a 6 meses. Pode ter certeza, aquele feto sentiu dor, porque já tinha a
sensibilidade. O olfato é o último, com 28 semanas, ou seja, entre 6 e 7 meses. Você tem uma criança se formando dentro de si, com todos os sentidos desenvolvidos entre o quarto e o sétimo mês. Até o quarto já era vida. Depois do sétimo, essa vida só está pulsando muito mais, esperando o momento em que a luz vai ser colocada diante dos seus olhos, e dali para frente ela vai ser ensinada, admoestada, inculcada nela a verdade do Evangelho, para que ela viva assim como os demais, para a glória de Deus, porque esse é o fim para o qual ela foi criada pela mão potente do Senhor. Então ele diz: eu te louvo porque me fizeste de um modo especial e admirável. Se isso não é admirável para você, para mim é demais. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Saber acerca da capacidade produtiva de Deus, do poder de Deus, nos deve fazer louvá-lo incessantemente, efusivamente e reverentemente. E ele diz: os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O poder de Deus é tão grande e tão fantástico que ele atua na nossa constituição física, na nossa estrutura óssea. Os nossos 206 ossos foram perfeitamente distribuídos, formando uma estrutura, um corpo perfeito, desde os pequeninos metatarsos até o gigantesco fêmur, tudo para que a gente tivesse resistência e locomoção. Se você acha que não, então pergunte ao jogador que quebrou o 5º metatarso e passou 3 meses sem jogar bola. Faz falta, né? É bem pequenininho o osso, mas incomoda. Pergunte também à pessoa que quebrou o fêmur se ela consegue andar. Não. Colocado exatamente na posição certa, destinado exatamente para aquilo que tem que ser feito. Os olhos de Deus viram o nosso embrião, e algumas traduções colocam a substância ainda informe. Interessante que, se você teve a possibilidade de estudar alguma coisa caminhando assim para a área de saúde, provavelmente você foi apresentado a algumas caixinhas, alguns vidrinhos que tinham ali representações de fases da gestação. Eu ainda cheguei bem perto, apesar de não ter cursado, mas eu ficava impressionado com aqueles bonequinhos, as mãozinhas já bem formadas, mas ainda parece que não está muito perfeitinho, ainda está faltando desenvolvimento. Ele nos viu a substância ainda informe, ou seja, a gente não tinha ainda os dedos como tem hoje, os nossos olhos não estavam do jeitinho que estão hoje, a nossa constituição ainda não estava pronta, mas ele já sabia como nós éramos, porque foi ele que nos fez. Quando para muitos ainda não existia nada, nós já éramos considerados por Deus, ou seja, já havia vida em nós, porque é Ele quem dá. Todos os dias determinados para que a gente viva, a extensão da nossa existência sobre a face da terra, foram escritos no seu livro, e isso antes de qualquer deles existir. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente coloca da seguinte maneira: eu gostaria tanto que determinada pessoa da minha família parasse de fumar, porque ela está abreviando a vida dela. De fato. Mas se você pensar direitinho, tem como abreviar a vida? Não. Infelizmente, para nós, em relação àquela pessoa, mas felizmente, pelo conhecimento de Deus, ele já sabia que aquela pessoa teria exatamente aquele vício e que os dias dela seriam exatamente aqueles.
e que a vida dela não é que seria abreviada, ela seria curta, por conta das atitudes que ela tomaria durante toda a sua existência. Então, não existe o famoso ninguém morre de véspera. Todos os seus dias já estão determinados. Só que a gente não sabe. E o que é que a gente faz então daqui para lá? Eu já vivi tantos e tantos anos. Quantos anos eu tenho? Não sei. O que é que eu vou fazer então com os anos que me restam? Viva para a glória do Deus Todo-Poderoso. Viva como se hoje fosse o primeiro, no sentido de ter vitalidade, mas viva como se fosse o último, no sentido de oferecer para Ele o seu melhor. Na urgência de encontrar-se com Ele, sabendo que a eternidade lhe espera. Antes que nós viéssemos à luz, Ele já havia projetado, determinado a quantidade de dias que nós viveríamos, e o mais glorioso disso tudo, Ele já havia nos separado para fazer parte do seu povo de propriedade exclusiva, para viver em santidade para a sua glória. Nós fomos chamados para isso, antes mesmo de nascer. Isso é maravilhoso. Versículos 17 e 18, quando ele fala: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles, se eu os contasse seriam mais do que os grãos de areia, se terminasse de contá-los eu ainda estaria contigo. O que é que ele quer dizer com isso? Como é que eu posso compreender a extensão do poder de Deus? Tem como compreender? Não. Como é que eu posso entender a mente do Senhor? Não dá, simplesmente não dá para entender a mente do Senhor. Nós simplesmente louvamos a Ele, confiamos no seu poder e temos todos os seus desígnios como preciosos para nós. Isaías 55, versículo 9, traz o seguinte: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se nós fôssemos contar os pensamentos de Deus, seriam mais do que os grãos de areia. A gente poderia até começar a contar. Contaria, e não chegaria ao fim. A gente não tem essa capacidade. Não tem dízima periódica que alcance a extensão do poder de Deus e dos seus pensamentos. Seus pensamentos são ilimitados, bem como o seu conhecimento, a sua capacidade de estar presente em todos os lugares e o seu poder. Para concluir, a gente vai do versículo 19 ao 24 com os desdobramentos da onisciência, com os efeitos dessa onisciência. Quando ele diz: quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade e em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. O salmista tem uma impaciência, mas zelosa, mas é típica do ser humano, com relação à paciência que Deus tem com os ímpios. Eu espero que você não tenha visto, e se você não viu, nem vá atrás, você não perdeu tempo, e o nosso tempo é muito precioso, mas me enviaram e eu vi, foi o jeito, não tem como desver, como eu digo à minha esposa. Uma dessas atrizes globais fez um vídeo a respeito da situação em que nós estamos passando. E ela falava com um desagravo muito grande contra quem? Deus. E justamente colocava em xeque a onipotência de Deus e a onisciência de Deus a respeito dessa pandemia. Mas a forma com que ela falava era tão grosseira, era tão vil, era tão desagradável, que você não conseguia chegar ao final daquele vídeo.
Por mais que fossem apenas 5 minutos, com menos de 2, você já tinha uma vontade pedindo perdão a Deus, mas você já tinha vontade de socar a tela. Tamanha raiva que vai brotando no seu coração de alguém falar daquela maneira de Deus. Tamanha indignação que a gente deve ter quando alguém fala daquela maneira de Deus. Então o salmista pensa logo o seguinte: por que o Senhor não fulmina logo? A pessoa que fala desse jeito do Senhor, o Senhor não mata de uma vez? Para que dar uma segunda chance para uma pessoa dessa? Para que manter diante dos seus olhos, na face da terra, uma pessoa tão desprezível quanto essa? E eu ainda ficava pensando, tanta gente querendo um bebê, e essa criatura está grávida. Olha o que ela está falando. Olha o que a criança dela vai ver daqui a 2, 3 anos. Que ela trata Deus como se não fosse nada. Que ela fala contra Deus e ela pronuncia os mais sujos palavrões contra o ser que a criou. E que ainda ela sendo tão vil, vai dar a graça dela ser mãe. Olha que coisa. A gente se impacienta e diz: Senhor, como é que isso é possível? Uma pessoa que faz isso contra o Senhor, e o Senhor ainda é bondoso, misericordioso, agracia essa pessoa com coisas que ela não merecia. Aí você para e olha para si. O Senhor me agraciou com coisas que eu também não merecia. A primeira delas, a vida. Me agraciou com o perdão dos meus pecados. Me agraciou com a vida eterna. Nada disso eu merecia. Ah, mas também você nunca falou o que ela falou. Tá, mas eu era tão pecador quanto ela. É assim que mostra o texto de Efésios, que diz que assim como os demais nós éramos, por natureza, filhos da ira. E a gente não vive num campeonato para saber quem é mais pecador do que quem, como também não vive num campeonato para saber quem é mais santo que quem. A gente apenas foi alcançado por Ele para deixar o velho homem e começar a viver uma nova vida para Ele. Mas é fato que a gente se exaspera com relação a essas coisas. Mas aí o salmista, assim como nós, devemos ter em mente uma coisa: o castigo deles vai vir. O castigo deles vai vir. Pode ser que a gente pense que tarde, mas lembre-se, diferente do ditado popular, Deus nem tarda, nem falha. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe quando nós pecamos. Ele conhece o nosso coração. Ele reconhece a forma deliberada como essas pessoas agem contra a sua lei. Então, o castigo deles vai vir sim. O salmista diz: afastem-se de mim os assassinos. Talvez ele quisesse se distanciar dos ímpios, e aqui na minha versão ele fala dos assassinos, por inúmeras razões, mas pelo menos 3 eu queria elencar aqui rapidamente. Ele toma consciência de que o juízo de Deus vai ser sobre os ímpios, e ele não vai querer ficar nesse fogo cruzado. Se eu sei que eles fazendo o que fazem, Deus os vai punir, se afastem de mim. Eu não quero receber a mesma punição. Segundo, porque ele não queria ser vítima dos crimes de sangue desses ímpios. Eu tenho certeza que nenhum de nós quer ter em nossas mãos a culpa do sangue derramado pelos ímpios. Mas, em terceiro, também a maldade deles deixava o salmista irritado, enojado, principalmente pela forma como eles se rebelavam contra o Senhor, como ele fala no versículo 20. Então, no versículo 20, quando ele diz: porque falam de ti com maldade, vai crescendo dentro do peito do salmista um sentimento de inconformidade com o fato de Deus não exterminar os ímpios de uma só vez, porque eles falam de Deus com maldade. Só que aí o complemento do versículo diz: em vão eles se rebelam contra ti. Ele percebe, no fim das contas, que é em vão que eles se rebelam contra o Senhor. Meus irmãos, não há a menor chance do ímpio nos seus caminhos prevalecer contra o Senhor, porque Ele é o único que é todo-poderoso e soberano. Ninguém faz a sua vontade se aquela não for a vontade primeiramente de
Deus. Por isso que a gente só pode rir e ter um pouco de, não vou dizer pena porque é muito grave, mas ter compaixão, depois da questão cômica de pessoas que dizem assim, eu sou o dono da minha vida, eu faço o que eu quiser. Faz não, você acha que faz, mas no fim das contas, você vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Pode ser o mais ímpio do mundo, ele está nas mãos de Deus e vai fazer exatamente o que Deus quer. É capaz até dele chamar de meu ungido, como chamou Ciro, para cumprir o seu propósito, não o propósito do ímpio. Os versículos 21 e 22 são a explosão da indignação, são o ponto alto, o ápice da indignação do salmista contra os ímpios. Ele diz, acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus. Aqui, numa linguagem popular, é o salmista comprando a briga de Deus, se é que a gente poderia dizer dessa maneira. Mas o sentimento de indignação pelo que os ímpios falam e fazem contra Deus leva o salmista a afirmar que odeia implacavelmente os ímpios e os tem como seus inimigos. Por mais que essa versão seja muito contundente e utilize a palavra odiar, e essa palavra é usada em muitas e muitas vezes, quando você lê aborrecer, é o odiar. Aquele que aborrece seu irmão, né, é culpado pelo seu homicídio, por exemplo. Nesse texto está dizendo, aquele que odeia seu irmão, é culpado por ele. Mas quando a gente vê esse ódio, pode ser traduzido na expressão indignação e angústia. Não é que eu estou querendo abrandar o sentido que foi usado a expressão, mas é porque ela vai cair muito bem e a gente vai entender por quê. É como se o salmista dissesse assim, eu fico indignado com o que eles fazem. Quando ele diz, eu odeio, é certo que eu odeio os que te odeiam, Senhor. Eu fico indignado com o que eles fazem. Isso me causa repulsa. As ações dessas pessoas me trazem angústia, porque eu sei que tu as aborreces. E eu não sei como lidar com isso. A gente não sabe irar e não pecar. Quando a gente ira, automaticamente a gente peca. Porque em determinados momentos, a gente age como se essa daqui fosse a mansidão e esse aqui fosse o domínio próprio. Não aqui dentro, mas externamente. E a gente diz, se eu pegasse, eu trucidava. Mas Deus não é assim. Ele tem uma longanimidade. Ele esteve conosco, ainda bem que foi assim. E desse sentimento a gente não precisa se envergonhar, a gente tem que ficar indignado mesmo quando alguma pessoa fala contra Deus. No dia que a gente perder essa indignação, uma vez aqui pastor Rondo falou sobre isso, aquela indignação, aquela ira santa, de dizer assim, tem coisa errada, eu continuo percebendo que tem coisa errada, eu estou indignado contra isso. Isso é salutar, porque no dia que a gente perder isso, a gente está como todos os demais por aí. Não sabe mais o que é certo e o que é errado, peca e não faz a mínima cócega na consciência, porque ela está cauterizada, não faz mais nenhuma diferença se a gente está caminhando com Deus ou longe dele. Então, enquanto a gente ainda estiver indignado, isso é bom. Essa indignação contra os ímpios vai nos fazer buscar a santidade para agradar a Deus. Eu não quero ser como ele, eu não quero praticar o que ele pratica, porque eu sei que Deus exige, requer que eu seja santo como ele é santo. Mas ainda vai nos fazer afastar-se daqueles que não promovem a palavra de Deus, que não buscam a glória de Deus. Se eles são inimigos de Deus e eu estou ligado a Deus, eu os considero como meus inimigos. Ele é contra Deus. Eu sou mais Deus, então eu sou contra ele também. Eu sou contra esses que são contra Deus. Eu não quero estar junto deles. Eu não quero me fazer um com eles,
com o discurso desse. Eu prefiro ser amigo de Deus e desagradar os ímpios. Meus irmãos, é difícil em determinadas situações, mas prefira ficar sozinho do que ser abraçado pela roda dos escarnecedores. É preferível você estar perto de Deus do que se afastar dele e ser amigo do mundo. E como é que eu vou ficar? Ninguém na minha repartição vai querer ficar comigo? Se na sua repartição tem os inimigos de Deus, se na sua repartição tem aqueles que falam sobre ele com maldade, que em vão se rebelam contra ele, é melhor se afastar. Antes que eles lhe influenciem e você se torne mais um inimigo de Deus. Não foi para isso que a gente foi criado. Os versículos 23 e 24, a gente conhecendo e vivendo guiado pelo Deus que é onisciente. Então o salmista se entrega nas mãos dele para um exame do seu interior. Talvez é a coisa mais difícil que a gente precisa fazer em algum momento da vida, ou em vários momentos da vida. É dizer, Senhor, olha para o que está dentro de mim. Será que eu estou vivendo corretamente? Será que eu estou sendo coerente com a Tua palavra? E isso com toda sinceridade, sabendo que a resposta pode e vai ser muitas vezes, ainda não. Tem coisa para ser ajustada. De vez em quando a gente volta e escuta aquela música, se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. A gente quer dizer, não, vai encontrar muita coisa boa. Porque a gente é regenerado. Porque em nós agora habita o Espírito Santo. Mas experimente não tê-los. Experimente não viver na dependência deles. E só ter obras humanas para apresentar. Quando a gente lá chegar, para desfrutar da nossa vida eterna, conquistada por Cristo na cruz, a gente não vai chegar assim não. Senhor, está aqui, ó, tudo que eu fiz, para o Senhor, minhas obras. Porque se a gente chegar assim, não sei quem você é não. Mas se a gente chega e diz assim, Senhor, está aqui, os méritos do Teu Filho. Ele me justificou. O Teu Espírito me regenerou. E eu não tenho nada em mim que Te agrade, a não ser o fato de que eu fui atraído por eles. E vivi na dependência deles para Te agradar. Mas é necessário esse exame. É um momento dificílimo, mas é o momento do ajuste de contas. Pelo menos temporário. Porque a gente vai precisar de tempos em tempos fazer esse ajuste. Ele diz, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Se hoje a gente fosse orar como salmista, a gente poderia dizer, Senhor, pelo Teu grande conhecimento, eu sei que me vês como ninguém mais vê nesse mundo. Eu estou aqui de joelhos dobrados e eu sei que o Senhor está me vendo como ninguém me vê. Nem eu mesmo sei quem eu sou, se comparado ao que o Senhor sabe que eu sou. Mesmo que eu oculte externamente e ninguém saiba quem de fato eu sou, mesmo que a máscara não caia, Tu sabes a intenção do meu coração e de longe percebes os meus pensamentos. Tu me sondas e me conheces. E ele diz, vê se em minha conduta algo te ofende. Vê se existe alguma coisa dentro de mim que não te agrada, diante do que o Senhor vê. Avalie as minhas atitudes, molda o meu caráter de modo que nada que eu venha fazer possa te ofender, nada do que eu diga seja estranho ao que está escrito na Tua palavra, nada do que eu faça seja contrário à Tua vontade. Corrija as minhas falhas para que eu possa te servir com integridade, com fidelidade e te adorar com todo o meu ser.
Mas ele fecha dizendo: dirige-me pelo caminho eterno. Nessa oração, é como se a gente estivesse aqui também junto com ele dizendo: ó Deus, eu sei que através do teu Filho eu fui justificado, que nenhuma condenação há mais em mim, porque eu estou junto, arraigado a Cristo. Por isso eu te peço que me capacite a andar aqui nessa terra como alguém que espera por uma eternidade contigo, com os pés no chão, mas com os olhos fitos no céu. Que nessa noite o Deus onisciente, o Deus onipresente e o Deus onipotente nos abençoe. Amém?